Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Esperamos que tudo esteja realmente muito bem com vocês. Nós iniciamos a nossa escola bíblica de hoje com a oração. Então vamos fechar os nossos olhos, juntar as nossas mãos e vamos orar ao nosso Senhor. Bondoso Jesus, que nos acompanhaste em mais uma semana, esteja conosco também em nossa aula de hoje. Ajuda-nos para aprendermos a tua palavra e tua vontade. Perdoa nossos pecados. É o que te pedimos em teu nome. Amém. O versículo que nós estamos aprendendo, nós já sabemos de cor, né? Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em toda a ocasião. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Está escrito onde? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Não vamos esquecer deste versículo. Vamos às nossas músicas de hoje. Começamos com Deus é Bom. A professora Luísa vai segurar hoje a nossa música. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. A outra é meu Salvador. meu Salvador, Bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador, bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. E casa de oração. Aqui, né? A minha casa será chamada casa de oração. a minha casa será chamada casa de oração. Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus abriu a porta de sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve a nossa oração. Lembra do que nós estamos aprendendo? São as petições do Pai Nosso. Hoje nós teremos uma só petição, a quarta petição. E a quarta petição diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E o que significa isso? Significa, Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece, mesmo sem que nós peçamos. A todos os homens, também para os ímpios, aqueles que não creem. Mas suplicamos nesta petição que nos faça reconhecê-lo. É aí que nós somos diferentes dos outros. E receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Quando você senta à mesa e ora pela sua refeição, ou quando você ora agradecendo a Deus pelo que você tem, aí você está lembrando desta petição. E quando sucede isso, ou quando acontece isso, tudo o que pertence ao sustento e à necessidade da vida, como por exemplo, vestes ou roupas, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, comida, bebida, bens, consorte fiel, marido ou esposa fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Tudo isso aí, talvez um monte de outras coisas ainda, é o pão nosso de cada dia. Então, antes de nós ouvirmos a história de hoje, nós vamos ainda cantar duas músicas. Uma, Hora de Estudar. Hoje a professora Luísa está segurando os cartazes. Eu segurei errado na semana passada. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender Lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Agora então a história com a professora Aloísia. Antes disso, ela vai cantar uma música com vocês que eu tenho certeza um bom número de vocês já conhece. Muito bem. A história de hoje, ela vai fazer relação com a petição que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês conhecem esta música, eu tenho certeza. Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos cantar comigo? Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos lá? O João vai nos acompanhar. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pescaram nada. Jogaram a rede, mas não pescaram nada. Jogaram a rede, mas não pescaram nada. Mar da Galileia, no mar da Galileia. Jesus mandou que jogassem de novo. Jesus mandou que jogassem de novo. Jesus mandou que jogassem de novo no mar da Galileia, no mar da Galileia. O que aconteceu? Puxaram a rede cheia de peixinho. Puxaram a rede cheia de peixinho. Puxaram a rede cheia de peixinho. Na Galileia, no mar da Galileia. E agora? E foram pra casa felizes e contentes. E foram pra casa felizes e contentes. Foram pra casa felizes e contentes. Aonde?
livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Né? Jesus estava onde? No mar da Galileia. Conta a história que Jesus estava ensinando as pessoas ali, às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, também conhecida como Lago de Genezaré. Ele estava ensinando o dia todo. Jesus estava cansado de ensinar as pessoas, e aí ele avistou ao longe o barquinho. Lá no meio, viu os pescadores ali do lado e viu o barquinho. E ele pediu para entrar então no barquinho entrou no barquinho e pediu que eles navegassem mais profundo lá do lago. E pediu que jogassem a rede lá no lago. Eles tinham pescado a noite toda. Este barquinho era de um pescador que era muito experiente, chamado Pedro. E eles tinham pescado a noite toda. Pedro era muito experiente, já tinha uma certa idade. E quando Jesus disse, jogue a rede, Pedro chegou e disse, mas Senhor, a gente já pescou a noite toda. Tão experiente que Pedro era, ele até estranhou, porque Jesus pediu que eles fossem no lago, na parte mais funda do lago. E Pedro sabia que normalmente os peixes, tinha mais peixe na parte mais rasa do lago. E Jesus pediu que eles fossem na parte mais funda do lago. Pedro disse, aqui não tem peixe. Mas Jesus disse, joguem a rede do outro lado. Como nós cantamos na música, jogaram a rede, mas não pescaram nada. E Jesus disse, joguem a rede do outro lado. E o que foi que aconteceu? Jogaram a rede e puxaram ela cheinha de peixinho. Tantos peixes puxaram na rede, que a rede quase se rompeu. Eles tiveram que pedir ajuda de outros pescadores, que vieram então ajudá-los a puxar essa rede, né? Que ela quase se rompeu. Muito bem. Se vocês forem abrir esse texto que nós cantamos como a pesca maravilhosa, né? Nós conhecemos como a história de Pedro, Tiago e João no barquinho, a pesca maravilhosa. Mas se nós formos abrir o texto bíblico lá de Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, nós vamos ver que o título da história é diferente. Está escrito lá, Jesus chama os primeiros discípulos com essa história. Os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João no barquinho. Vocês se lembram que no início da história, Jesus estava ensinando as pessoas. Jesus ensinava as pessoas, e neste momento aqui, quando ele vai para o lado, chama e entra no barquinho, entra no barco, faz aquele milagre e a rede quase se rompe de tantos peixes que estão ali naquela pescaria, que nós vemos também nesta imagem aqui, os peixes. E Jesus chama os discípulos ali e vem mais ajudantes ali. Nessa história ali, Jesus disse, olha, não tenham medo. Quando a rede quase se rompe, Pedro ficou muito admirado e ele faz uma confissão. Senhor Jesus, te afasta de mim porque eu sou um pecador. Neste momento, quando Pedro vê que a rede quase se rompe, ele obedece a Jesus, joga a rede para o outro lado, ele confia no que Jesus está dizendo, joga, obedece, ele confia, ele fica admirado
Ele confessa que ele é um pecador, mas Jesus logo diz assim, ó, não tenha medo. De agora em diante, Pedro, você vai pescar gente. Essa história Jesus chama os seus primeiros discípulos. É uma história de confiança. Assim como diz na nossa petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, na verdade, dá o pão de cada dia sem a nossa prece. Como disse o pastor na explicação aqui da quarta petição, a todas as pessoas, até aquelas pessoas que não creem na palavra, mas Ele quer que nós chegamos a Ele com confiança. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, e nós quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós devemos orar com confiança, assim como aqueles homens simples, homens experientes ali, os pescadores, confiaram em Jesus, jogaram do outro lado e a rede veio cheia de peixinhos. Jesus ali escolhe os primeiros discípulos e dali em diante eles seriam os companheiros de Jesus, seriam os pescadores de gente, seriam os discípulos de Jesus, os primeiros 3, mas nós temos aqui, ó, na nossa música, que nós cantamos, os 12 apóstolos. Nós sabemos que não foi só Pedro, Tiago e João, mas sim 12. Jesus chamou a 12 para o ajudarem. Vocês se lembram o nome deles? Pedro, André, Tiago e seu irmão João. Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Esses foram os 12 apóstolos, os pescadores de gente. Mas ele chamou a mais alguém. Jesus me pede ajuda e a ti também. Eu sou o seu ajudante. Venha ser também. Ore com confiança. Ore com confiança. Continue vivendo e compartilhando o amor cristão. Continue orando. Pai nosso, que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos cantar a música? Jesus chamou a 12 para o ajudar? Jesus chamou a 12 para o ajudarem. Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Chamou a mais alguém, chamou a mais alguém. Jesus me pede ajuda e a ti também. Chamou a mais alguém, chamou a mais alguém. Eu sou seu ajudante, venha ser também. Eu sou seu ajudante, venha ser também. De novo, Jesus chamou a 12 para o ajudarem. Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Felipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Chamou a mais alguém, chamou a mais alguém. Jesus me pede ajuda e a ti também. Chamou a mais alguém, chamou a mais alguém. Eu sou seu ajudante, venha ser também. Eu sou seu ajudante, venha ser também. Mais alguma coisa para complementar, pastor? Tá tudo certo. Vamos confiar na graça e na misericórdia de Deus, como a gente tem aprendido até aqui. Lembrando que tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida está lá naquela petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem nos dá o pão é o nosso Senhor, é Jesus. Então, para caminhar sempre em segurança. Vamos continuar nessa semana, continuar confiando em Deus, continuar confiando que Ele continua a nos dar o pão nosso de cada dia. Ele continua nos dando, Ele continua cuidando de cada um de nós e nós continuamos caminhando em segurança nas mãos do nosso Senhor Jesus. Vamos então cantar a música Para Caminhar Sempre em Segurança. Você pode levantar aí na sua casa e simular a sua caminhada com Jesus nessa semana. Vamos lá?
caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvido esperto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvido esperto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. E agora, nós então desejamos que vocês tenham uma feliz e excelente semana e oramos então a bênção do Senhor. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, crianças. Um beijo e até a semana que vem. Até a semana que vem.